Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de transformações químicas e transformações físicas, ok? Vamos entender o que são as transformações químicas, tal. As transformações químicas, então aqui a gente tem exemplos de transformações químicas, ó. A água misturada com comprimido efervescente, a queima da madeira, por exemplo. A queima de qualquer material é uma transformação química, tá? O apodrecimento de uma fruta, um prego enferrujando, ok? São processos que são chamados de transformações químicas. Como é que a gente sabe que é uma transformação química? A gente vai falar mais para frente como é que a gente identifica por evidências, tá? Ainda nessa aula aqui. Então vamos lá. Como é que a gente primeiro sabe o que aconteceu para ter uma transformação química? Novas substâncias são formadas. Então vamos entender o seguinte, ó, aqui é fácil a gente entender. Ó. A gente tinha madeira, para que ela aconteça a queima dela, precisa ter oxigênio, né? Aí quando produz o fogo, o que aconteceu com essa madeira? Que ela virou cinza e virou a fumaça, que é o gás carbônico, ok? Então a gente tem uma substância que é a madeira se transformando em novas substâncias diferentes, ok? Na grande maioria das vezes são irreversíveis, tá? O que significa isso? A madeira aqui ó, se transformou em cinza e liberou o gás carbônico. Não vai ter um processo contrário que vai fazer aquele gás carbônico e as cinzas retornarem e voltar a ser madeira novamente. Ok? Então, isso é um processo irreversível, então é um processo que não retorna mais do jeito que ele estava antes. Igual aqui, por exemplo, o copo com a água, o comprimido efervescente no copo com a água aqui, ó. Então o comprimido efervescente aqui, ó, vai liberar gás carbônico, né? Vai se dissolver na água e você não vai formar novas substâncias, né? E você não vai conseguir trazer o comprimido do jeito que ele estava de volta, né? A fruta é a mesma coisa, o apodrecimento dela aqui, ó, vai deteriorando ela, deteriorando e cada vez você não consegue mais trazer ela da forma que ela estava. Um prego, talvez alguém pode ter pensado assim, ah, mas o prego você pode lixar ele e tal, tirar esse resíduo de ferrugem, mas você já deteriorou o prego por dentro. Por mais que você retire essa camada de ferrugem, ele já foi deteriorado a parte metálica dele, ok? Então vamos lá. Novas substâncias são formadas e na grande maioria transformações irreversíveis, tá? Vamos falar das transformações físicas agora. Então, ó, aqui eu peguei um gelo derretendo, tá? Aqui é a formação da chuva, não precisa ser necessariamente a chuva ácida, tá? Uma formação da chuva. E aqui um vidro quebrando, tá? Então, olha só, pode alterar a forma do material? Pode. Então, por exemplo, o gelo derretendo, ele se transforma da forma sólida para a forma líquida. Você alterou a forma do material, tá? Só que a composição química se preserva. Então, por exemplo, ó, o gelo derretendo aqui, ó, aqui a hora que ele está derretido continua sendo a mesma composição química, continua sendo água, só que na forma líquida e aqui na forma sólida, ok? E ela é reversível. O que significa isso? Ó? O gelo derreteu, virou água. Se eu levar essa água de volta ao congelador, ele volta a ficar gelo de novo, ok? Então, uma transformação reversível. Olha a questão do vidro quebrado aqui, ó. Você vai alterar o material? Pode alterar a estrutura do material. A composição química se preserva, então não é porque ele quebrou que ele vai deixar de ser vidro. A substância continua sendo a mesma. E é reversível? É reversível. Ah, mas como é que eu vou trazer o vidro de volta se ele quebrou? Você pode, tem um processo de reciclagem, você consegue obter o vidro de volta pelo processo de reciclagem dele, ok? E aqui a chuva, a formação da chuva, o que acontece? A água que evapora, sobe, né, vai lá nas nuvens, encontra uma região mais fria, né, condensa e cai na forma de água de novo. Então, uma transformação que mudou do líquido para o gasoso, voltou para o líquido, é reversível e não alterou a composição da matéria, ok? Agora, para a gente identificar na prática uma reação química, então são as evidências de reação química. Qual é a evidência? O que é uma evidência? Uma coisa que você percebe, que você observa, que você fala, tá aí, aconteceu uma reação química. Então, evidências, ó, mudança de cor, que é as evidências principais, ok? A mudança de cor, então, por exemplo, uma fruta apodrecendo, ela muda de cor, a madeira sendo queimada, ela muda de cor, tá? A liberação de um gás, então, por exemplo, aquele gás da pastilha efervescente, o próprio gás de um refrigerante quando você abre ali, né, demonstra que está tendo uma reação química, né? Está tendo um desprendimento de gás. Ou, por exemplo, lixo em decomposição, né, que ele tem a ver com gás, tem a ver com cheiro também. Então, assim, as frutas em decomposição, elas liberam um cheiro desagradável, ok? E a formação de um material sólido, isso aqui é mais em reações de laboratório. Na prática é fácil de enxergar isso aqui. As, as reações de laboratório
quando você mistura dois materiais, materiais líquidos, por exemplo, você pode formar um sólido no fundo do recipiente, isso indica que teve uma transformação química também, uma reação química, ok? Liberação de luz e calor, por exemplo, a própria queima da madeira, você pode lembrar, né, que ela libera a luz e o calor, ou uma reação, por exemplo, de água com soda cáustica, tá? Mesmo não liberando o fogo, né, mas ela esquenta essa mistura e você consegue detectar a liberação de calor. Então aqui são evidências de uma reação química, tudo bem? Resumindo rapidinho, transformação química altera a estrutura do material e é irreversível, a transformação física não altera a estrutura do material e ela pode retornar da forma original. Ok? Até mais.